irmão e irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal, Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar o Salmo Responsorial. Um salmo de louvor, um salmo de agradecimento. Para entendermos um pouco esse salmo, levando em consideração que a liturgia não nos traz o salmo inteiro, mas alguns versículos, precisamos recuperar um versículo que não aparece na liturgia. Nesse versículo, o salmista, aquele que reza, ele diz: rodearam-me os laços da morte e as angústias do Sheol me encontraram. O Sheol aqui é a imagem do que nós poderíamos chamar de a mansão dos mortos. Ou seja, um ambiente inferior ao ambiente da vida, onde eu, você, todos nós nos encontramos. Um ambiente para onde as pessoas iam quando morriam. Ainda não se tinha a perspectiva da ressurreição, como nós hoje temos, acreditando que em Cristo temos acesso à vida de Deus, à vida eterna. Portanto, o Sheol era o lugar dos mortos. Esse Sheol, ele simbolizava, como a morte, toda aquela experiência negativa de angústia, de ansiedade, de tristeza, de sofrimento ou de limitação da vida. Com esse versículo, o salmista quer dizer então que ele passou, veja, passado, por um momento difícil na sua vida. Qual é esse momento? É difícil identificar exatamente o que aconteceu, mas sabemos que ele passou por uma grande dificuldade. Essa dificuldade fez com que ele sentisse a vida como uma experiência de morte, ou seja, a vida foi perdendo para ele a sua força, o seu sentido e a sua beleza. Então Deus se apresentou e o salvou da morte, enxugou as suas lágrimas e evitou que ele caísse, dando estabilidades aos seus pés. Esse versículo 8º, que também não está na liturgia, mas que o encontramos na Bíblia, ele carrega essa imagem do Sheol como um pântano, uma região, portanto, difícil de caminhar, na qual nós podemos escorregar e cair na lama. Deus deu estabilidade. Esse é o contexto, portanto. Tendo superado uma dificuldade muito grande, que lhe roubou por um tempo, enquanto durou essa dificuldade, o sentido da vida, o desejo de viver e a esperança na vida, agora, numa condição diferente, o salmista desenvolve um salmo de louvor. É interessante notar que no versículo 12, ele está fazendo um diálogo interior. O salmista reza conversando com o seu coração, conversando com a sua consciência. O que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele fez em meu favor? Vejam, no presente, tendo superado a dificuldade, a oração de súplica do passado, de quem estava angustiado, no presente, se torna numa oração de louvor, na grande glorificação de Deus. E esse louvor tem o seu principal espaço, o seu principal lugar no culto comunitário. É isso que significa o versículo 13. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. De um modo muito simples, aqui poderíamos dizer que o cálice é símbolo da alegria, da festa. Da alegria e da festa por ter superado a dificuldade, mas da alegria e da festa que se transforma numa oração, porque essa alegria é fruto da ação salvadora de Deus, que ajudou que o salmista superasse aquela situação anterior, sentida como uma situação de morte. Esse louvor, ele se torna então numa grande ação de graças. E essa ação de graças inclui um agradecimento público. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido. Ou seja, o salmista, com a sua oração e tendo superado aquela situação difícil, ele voltou para a vida da comunidade, ele voltou para a vida social. Ele pode agora ir ao templo com os outros irmãos de comunidade e ali rezar o Senhor. Então, a presença do salmista nessa oração, com o coração pronto para agradecer a Deus, é o cumprimento de uma promessa. Não que ele tivesse feito um acordo com Deus,
como nós às vezes fazemos hoje, né? Se Deus me der isso, eu faço aquilo. Não. O salmista, com a sua própria vida e a possibilidade de retornar à vida social e à vida litúrgica, ele realiza um agradecimento público. Veja, não faz tanto barulho, mas a sua presença de volta à comunidade é um agradecimento. E qual é o agradecimento? O motivo está no reconhecimento da ação salvadora de Deus, que não ignora o justo. O justo não aquele que cumpre a lei rigorosamente. O justo como aquele que busca sintonizar a sua vida com Deus, viver de acordo com o que nós chamamos a vontade de Deus. O compromisso que Deus tem com o seu povo, o compromisso que Deus tem para com cada um de nós é o motivo dessa ação de graças. Mesmo que passemos por dificuldades, essa fé guardada lá dentro, ela se torna força e nos ajuda, no momento possível, perceber como Deus está atuando para nos retirar das mãos, para nos retirar do reino da morte. Esse louvor, que se transforma numa ação de graças, ele tem ainda um significado mais profundo. Nesse significado profundo, a oração, que é o próprio salmo, vai dizendo a condição do salmista, poderíamos dizer do homem e da mulher de fé, e da comunidade de fé diante de Deus. E qual é realmente a oração que devemos elevar a Deus. O versículo 16, quando diz: Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu da vossa serva, está trabalhando com uma imagem que não é difícil de entender. Imaginemos no período da escravidão. O filho que nascia da mulher negra, escrava, ele já nascia sob a mesma condição que a sua mãe, ou seja, escravo. Se ela era submetida ao senhor de engenho, a um patrão, o menino já nascia sujeito ao patrão. Ele era mais uma coisa do patrimônio do patrão. Então, essa imagem está dizendo que a condição da mãe é a mesma condição do filho diante de alguém. Mas aqui é que está a beleza do Salmo. Diante de quem essa mãe é serva e o filho também é servo? Diante de Deus. Mas Deus não é o Senhor do engenho. Deus não trata a mãe e o filho como objeto do seu patrimônio. Pelo contrário, por isso que o salmista diz: mas me quebraste os grilhões da escravidão. Qual a escravidão aqui? A escravidão da morte, aquela limitação que a situação difícil pela qual o salmista passava estava criando dificuldades para viver mais plenamente a vida. Então Deus libertou o salmista dessa escravidão da morte, dessa limitação que a situação de vício estava impondo sobre a vida. Mas Deus, quando liberta, não liberta para fazer escravos. Deus liberta para que sejamos livres. Então, a condição da mãe e a condição do filho, serva e servo, não quer dizer escravidão, mas quer dizer a mulher e o homem, o filho, livres, porque é nessa condição que Deus os colocou. Qual que é a importância de entender isso? Porque esse louvor, essa oração, essa ação de graças, ela vai se tornando também um compromisso. E esse compromisso só pode ser assumido, de acordo com o projeto de Deus, na condição de homem e de mulher livres. Deus não quer escravos. Isso quer dizer que o compromisso que o homem e a mulher de fé assume com Deus, assume na condição de homens e mulheres livres, podendo decidir que caminho seguir e então podendo decidir-se por Deus, abraçando o projeto de Deus. Por isso que no versículo 17 o salmista diz: por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. O sacrifício de louvor, de acordo com os Salmos, o Salmo 50, por exemplo, mas também outros textos do Antigo Testamento, são a oração mais elevada, mais bonita. É a oração que Deus espera. Qual que é a importância dessa oração? Ela é pública, vivida com a comunidade e em meio à comunidade.
Ela é expressão de reverência, porque é dirigida a Deus, mas ela não se perde e nem se esconde em meio ao rigor do rito ou das inúmeras devoções. Esse sacrifício de louvor não é a entrega de um animal, não é o cumprimento de uma promessa devocional. O sacrifício de louvor é a entrega da própria vida nas mãos de Deus. Essa vida de quem, se descobrindo livre, porque Deus o fez livre, se compromete com Deus. Se o sacrifício de louvor direciona o nosso coração para Deus, nesse direcionamento há um movimento de volta também na vida concreta, onde esse louvor deve se expressar para além dos nossos templos, para além das nossas igrejas, mas exatamente no nosso convívio comunitário, no modo como nós nos colocamos na vida, testemunhando o amor de Deus, desse Deus da liberdade.